Bom dia a todos. Nós da equipe de linguagem, esperamos que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa TPC. Eu vou iniciar fazendo a leitura dos nossos lembretes importantes para a TPC, né? O microfone e a câmera devem ficar desativados. A participação será feita por meio do chat e a interação após a explanação. O uso do fone de ouvido ajuda na melhoria do som das apresentações. A TPC será gravada, a gravação já começou, né? E disponibilizada posteriormente. Ao final da TPC, será disponibilizado um formulário para registro de participação. Próximo, Alê. Bom, a TPC de 26/5, público-alvo professores da área de linguagem, horário da manhã das 10 às 11h30 e à tarde, os professores assistem gravação. Alessandra Junqueira e Alessandra Ronconi participam, PCNPs de língua portuguesa, Débora Coelho, PCNP da educação especial, Luiz Felipe, PCNP de tecnologia, Nelly Gonçalves, PCNP de arte, Tanner, Isídio de língua estrangeira moderna, e Willy Machado, PCNP de educação física. Acho que deu um delay aqui, não virou o meu slide ainda. Tá, nossa pauta de hoje, gente. A abertura que eu estou realizando, habilidades. PCNP Alessandra Junqueira e Alessandra Ronconi. O momento de interação com o PCNP Tanner Isídio. Ensino híbrido com a PCNP Nelly Gonçalves. Uma nova interação com o PCNP Tanner Isídio. E um encerramento com Alessandra, PCNP. para um minutinho e tem alguém um microfone aberto falando junto com você. Tá. Tem que fechar todos os microfones, aí você abre o seu, por favor. Tá. Tecnologias podem favorecer, facilitar o acesso à informação, Pessoal, mas depende. Ok? Estão me ouvindo? Ok, pode abrir. Tá. Isso, beleza. Objetivo: espera-se que ao final da reunião os participantes possam ter ampliados conhecimentos a respeito de habilidades e ensino híbrido. Passo a palavra para o PCNP Willy. Bom dia a todos e todas, professores e professoras que participam da nossa TPC de hoje. É muito importante lembrar que hoje, dia 26 de maio de 2021, é o dia do desafio. Então, para vocês aí, professores de educação física em especial, eu peço que incentivem e promovam aí entre seus alunos a prática de atividade física. Com o tema desse ano é atividade física, bom para mim, bom para todos. E aí postem nas suas redes sociais com a hashtag Dia do Desafio, tá ok? E aí todos serão lembrados aí pelas suas atividades e incentivo à prática da atividade física, tá ok? Então, esse é um convite do Dia do Desafio, hoje, 26 de maio de 2021, aqui do nosso núcleo pedagógico, tá ok? Passo a palavra. Noêmia, TCC, convidada. Eu estou sem a câmera aqui, eu não sei porquê, mas vou exibir aqui, tá bom? Só um minuto. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim. Ainda não, né? Agora sim. Sim, está aparecendo. Tá. Willy, ok. Pessoal, abrir o PPT, tá, Lê? Que ele não está no F5. Ele está... está aberto agora? Agora ele abriu para mim. Agora sim, está perfeito. Tá, bom dia a todos. Aqui é a Alessandra, eu sou PCNP de língua portuguesa. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre habilidades essenciais, junto com a PCNP Alessandra Ronconi, também de língua portuguesa. Bem, nós estamos com um delay grande aí, tá? Então, pedir paciência para vocês. Bom, e a pergunta hoje, então, é o que você entende por competência? Bom, no sentido que, no documento, gente, paulista, que pode ser encontrado no site da DEFAP,
nós temos nas páginas 35 e 36 o compromisso com o desenvolvimento das competências, que são necessárias para o desenvolvimento dos alunos, tá? E aqui, olha, no slide, a gente traz a definição de competência pela BNCC, tá? Aí a definição vem como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso trazido aí na BNCC, na página 8. Bem, nós podemos definir competência também como um conjunto, gente, de habilidades, conhecimentos, comportamentos ou atitudes que permitem ao estudante executar tarefas com maior probabilidade de sucesso. Bom, e aí, isso tudo está atrelado aos nossos 4 pilares da educação, né? Que espera-se que o nosso estudante, ele venha aprender a fazer e conviver, aprender a ser e a aprender a aprender. Isso é a base, né, para uma educação integral, né? Os 4 pilares permeiam toda a ação pedagógica no âmbito nacional, por isso a importância. É importante que o professor, ao planejar as aulas, ele verifique nas suas atividades diárias com os alunos se ele está conseguindo contemplar esses pilares. Porque dessa forma é que acontece a educação integral. Então, ao planejar as aulas, é super importante. A gente vê aí, na BNCC, nós temos as 10 competências gerais. Cada competência, segundo a Guilmar Namo de Mello, ela traz uma parte cognitiva, uma parte socioemocional, pensando exatamente nessa educação integral. Por isso a importância da busca pelo desenvolvimento dos 4 pilares da educação, né? E a minha pergunta, eu queria dialogar com vocês. O que você entende, professor? O que vocês entendem por habilidade? Alguém pode responder para mim? Conversa comigo. Alguém? Sem medo de ser feliz, sem medo de erro, gente. É uma troca mesmo, né, Alê? Isso. O que a gente entende aí por habilidade? Pode Eduardo. falar. Quem está falando? Quem está falando? Gilson. Oi, Gilson. Pode falar sim. Tudo bem? Tudo joinha. Olha, Sandra, essa coisa sempre foi, assim, bastante complexo aí na vida da gente, nos ATPCs aí da vida, né? Sim. Mas habilidade, ao meu ver, assim, é a destreza que você tem para realizar certas atividades. É você encontrar caminhos, assim, para facilitar aquilo que você está fazendo. Então, entendo eu que essa questão das habilidades, quando a gente trabalha isso, por exemplo, a competência. Competência, aquilo que você já explicou ali, né? É você explicar e o aluno, a partir dali, ele vai ter competência, ele já sabe fazer, tem competência. Agora, habilidade, a maneira como ele vai criar isso. Não sei, talvez. Gilson, muito obrigada mesmo. Alguém mais pode dizer aí para mim o que é habilidade? O que são habilidades? Eu gostei da participação do Gilson. Muito obrigada, Gilson. Porque é horrível a gente perguntar alguma coisa e ninguém falar nada, Alessandra. Você foi perfeito. Quando está no lugar de aluno, ele fica tal qual, parece que ele tem medo de falar. Somente a aula online, né? Daí... Nossa, parece que você está falando assim com uma entidade, né? Olha, você é incrível. Planta aí. Bom, aqui então vamos prosseguir. Gente, a competência ela não existe sem habilidades, né? Então vamos entender isso aí. Habilidades são partes essenciais de uma competência, ou seja, a competência não existe sem um conjunto de habilidades. Então, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento. E o que são esses objetos de conhecimento, né, que permeiam aí nosso currículo? Eles são aqui entendidos como conteúdos, conceitos, processos, né? Tem um professor, que é o doutor Vasco Moreto, da Universidade de Laval, de Quebec, no Canadá,
e ele fala assim, as habilidades estão associadas ao saber fazer. Então, que o Gilson acabou falando aí, né? São ações físicas, é uma ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar a situação-problema, sintetizar, julgar, correlacionar, manipular, são exemplos de habilidades. E a gente vê que são reconhecidas pelos verbos, né? E as competências são um conjunto dessas habilidades, né, que harmonicamente são desenvolvidas ali, para um fim. E aqui, no caso, uma função, por exemplo, dirigir, o conjunto de habilidades para a função ser professor, né? Então, as habilidades, elas devem ser desenvolvidas na busca pela competência. E elas servem para a vida, né? E, bom, com as habilidades... por exemplo, a habilidade de dirigir. Vamos dar um passo aí, né? Na prática. Habilidade de direção veicular. Nós temos várias habilidades aí. Ligar o carro, identificar os pedais, passar a marcha. Com esse conjunto de habilidades envolvidas harmonicamente, a gente adquire, nós somos habilitados, a gente adquire a competência aí para dirigir. Mas a Guiomar Namo de Mello, ela comenta junto aí com a Gislene Trigo, num vídeo que foi de formação da BNCC, que a competência, né, com as habilidades referentes, por exemplo, a dirigir, temos a necessidade coordenada dessas habilidades para gerar soluções. Então, nós temos a competência, ela exige a mobilização de habilidades para gerar soluções. Na direção, por exemplo, você saber conseguir parar no cruzamento, você conseguir não atropelar um gato, e daí por diante, é o uso das habilidades no dia a dia. Isso é exigido da competência, né? Então, vamos prosseguir aí, entrando no nosso currículo. Matriz de habilidades essenciais, retomando o código alfanumérico do currículo paulista, do ensino fundamental, por exemplo. Aí nós temos EF 69 LP 55. Então, ensino fundamental, né, que são as duas primeiras letras aí. 69, o primeiro par de números, ele indica os anos a que se refere a habilidade, né, ano série. E aí o segundo par de letras indica o componente curricular, no caso, língua portuguesa. E às vezes aparece LGG, que daí é a habilidade da área de linguagem, por exemplo, tá? E o segundo par de números, ou neste caso aqui, né, os últimos números aí, indicam o número da habilidade, tá? Bom, só evidenciando o seguinte, às vezes você tem somente o 6, tá? Somente o componente, ou só uma série. E às vezes 6, 9, que significa que aquela habilidade, ela perpassa do 6º ao 9º ano. Então, é a habilidade do ciclo, né? Bom, para compreender a habilidade, é necessário entendê-la por 3 dimensões. Isso é muito importante no planejamento da aula. Então, a habilidade, ela tem processos cognitivos. Esses processos, eles são identificados pelos verbos, tá? Verbos de ação do aluno, e é a ação do aluno com relação ao objeto de conhecimento. E o que é esse objeto de conhecimento? Ele trata-se dos conteúdos, conceitos e os processos. Já, tudo isso acontece dentro de um contexto de aprendizagem que também se encontra em algumas habilidades e não todas, tá? Constitui a estratégia que será utilizada para aprender um novo conhecimento. Então, nós temos aqui de língua portuguesa, analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nos modos indicativo, subjuntivo, imperativo, afirmativo e negativo, na produção, escrita oral, leitura em diferentes gêneros. Então, analisar o processo cognitivo, né, o que é o objeto de conhecimento, no caso do uso de elementos gramaticais, e em que contexto, na produção, na leitura de diferentes gêneros. Aqui, um exemplo em educação física, por exemplo. Eu posso falar, William, você quer falar? Pode falar, Alessandra, tudo bem, Tá pode bom. continuar.
Beleza. Ensino fundamental, 8º ano, e aí a 10, né? Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, identificando as exigências corporais da mesma. Então, nós temos aí um processo cognitivo, né? Experimentar e fruir, o que, objetos de conhecimento, e o contexto, tá? Então, nós temos aqui, como foi elaborada essa matriz de habilidades essenciais? Primeiro, em virtude da pandemia, né, a suspensão das atividades presenciais, houve uma modificação no tempo, e aí a necessidade de priorizar as habilidades. Bom, como é que elas foram, como é que isso se deu aqui? Habilidades essenciais. Por que focar nas habilidades essenciais? O acúmulo de defasagens de aprendizagem podem ser apresentados como iceberg. O iceberg, né, você só vê a ponta dele e o que está sob a água é muito maior. Então, para a gente entender isso, apenas uma parte do problema é visível para a gente. A maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondida como base do iceberg que fica abaixo da superfície. Caso a defasagem não seja sanada, ela se ampliará. A defasagem do 6º ano, se não resolvida, impedirá o estudante a aprender parte da habilidade do 7º e assim por diante. Assim, é preciso priorizar o essencial para reduzir as defasagens daquilo que é importante para que o aluno continue aprendendo. Então, vamos entender esse iceberg aí. Vamos ver. Você tem aqui as habilidades essenciais, né? E, bom, habilidades cumulativas não aprendidas. Eu estou lendo à esquerda aí. Nível de aprendizagem, né? Pequenas defasagens no nível de proficiências podem mascarar um grande acúmulo de habilidades não aprendidas. Então, você tem lá o 6º ano do ensino fundamental, as habilidades do 6º ano aprendidas, você tem as habilidades do 6º não aprendidas e a habilidade do 5º não aprendida. Aí, quando o aluno vai para o 7º, ele vai ter as habilidades do ensino, as habilidades do 7º ano aprendidas, as do 7º não aprendidas, do 6º não aprendida, do 5º, e quando ele chega no 9º, ele está acumulando um rol aí de habilidades não aprendidas muito grande. Por isso, a importância de se sanar o que é essencial, né? Aqui, e as matrizes de habilidades essenciais? Trata-se de uma priorização do documento curricular da rede, sendo o primeiro ano do ensino fundamental, a primeira série do ensino médio. Priorização realizada a partir do documento curricular Currículo em Ação, Currículo Paulista. Currículo oficial, priorização para a 2ª e 3ª série do ensino médio. Bom, a priorização focou nas habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. Foram consideradas na elaboração da matriz de habilidades essenciais, isso aí é importante, tanto as habilidades essenciais do ano série, então você vai ver no 9º ano, por exemplo, você tem habilidades que constam como do 9º ano, correntes, quanto das séries anteriores. Então, você enxerga na do 9º ano um 69, que é do 6º ao 9º ano, tá? Anteriores, que são pré-requisitos para o estudante aprender as habilidades selecionadas do ano e avançar na trajetória. Gente, aqui um exemplo de diálogo entre as habilidades. Nós temos aqui, no percurso do estudante, nós temos uma habilidade aqui que é essencial, tá? E, por exemplo, no meio, EM 1313 LP 40. Na leitura, ensino médio, perpassa da primeira à 3ª série do ensino médio, língua portuguesa e habilidade 40. Analisar fenômeno da pós-verdade. Isso você já teve ali na habilidade, ó, por exemplo, do 9º ano, tá? Ó, a amarelinha à esquerda ali, ensino fundamental 09 LP 01A. Analisar fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Então, abarca essa habilidade no 9º ano. Você tem discutindo as condições e mecanismos de disseminação de fake news e também exemplos. Então, aqui
Você tem no azulzinho aí, ensino fundamental 09 também, LP 01B, desenvolver estratégias para reconhecimento de notícias falsas nas redes sociais, considerando, por exemplo, fonte, data, local da publicação, autoria, URL, comparação de diferentes fontes, consulta de slides de curadoria que atestam a fidedignidade de fatos relatados. Bom, você tem aqui, ó, exemplos, causas, consequências desses fenômenos e da prevalência de crenças e opiniões sobre os fatos. Esse trecho dessa habilidade você encontra na habilidade Ensino Fundamental 05, LP 16, que é comparar informações sobre o mesmo fato veiculado em diferentes mídias, para concluir sobre qual informação é mais confiável e por quê, tá? Bom, e nós temos aqui, ó, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem. Bom, aqui você tem no Ensino Fundamental 05 LP 19, que é argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social com base em conhecimentos e fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes, né? Então, o que a gente vê? Que nós temos uma habilidade essencial e que precisa ser munida de habilidades de suporte, né, para ela. Por isso que num próprio ano, no nono ano, você encontra habilidades ali que são do ano, né, essencial para o ano, mas ali você também encontra habilidades que a apoiam, tá bom? Pessoal, aqui eu passo a palavra para a Alessandra. Ok. Bom dia, pessoal. Ainda não mudou meu slide, Ale? Ele está com um delay grande. Aqui, para mim, eu mudei. Tá, ok. Então, pessoal, informações importantes sobre o trabalho com essas habilidades. O que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? É saber que se ocorreu um recorte, uma seleção de habilidades. Então, nem todas as habilidades presentes no documento curricular Currículo em Ação estão na matriz de habilidades essenciais, né? E uma segunda informação muito importante aqui, não é necessário trabalhar com todas as atividades do material didático Currículo em Ação. O foco é trabalhar na atividade desse material que contribui para o desenvolvimento da habilidade essencial. Então, nós temos muitos materiais de língua portuguesa, o pessoal que trabalha português trabalha com Currículo em Ação e o Aprender Sempre. E aí, existe um número de aulas e uma necessidade. Então, você pode fazer esse movimento de selecionar no Currículo em Ação aquilo que atende o desenvolvimento da sua habilidade essencial, que você julga necessário com a sua turma, tá? Pode passar, Lê. Acho que deu um delay aqui. Tá. Ale, tá me ouvindo? Não passou para mim ainda. Bom, vamos lá. A Alessandra falou, né, do problema do iceberg, ela abordou ali nos slides dela a questão dos problemas que muitas vezes não aparecem, não são tão aparentes. A secretaria, ela indica ações e ela também indica materiais e formações. Então, a nossa secretaria incentiva, por exemplo, práticas pedagógicas que melhor apoiam os estudantes para avançarem de acordo com as habilidades de cada um. O que a secretaria, então, desenvolve para nos auxiliar? O material de apoio Aprender Sempre, que traz orientações didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais, considerando os diferentes perfis de nossos alunos. Por exemplo, quando nós temos esse problema, né, desenvolver suportes para aprendizagem
e estratégias que considerem as aprendizagens ainda não desenvolvidas dos anos anteriores. O que a Secretaria nos oferta? As formações de LP e de matemática também, que é a semana B, a semana de recuperação. Nessa formação, o professor consegue ter estratégias para potencializar o trabalho com as habilidades essenciais, levando em consideração a realidade e o contexto híbrido do que está acontecendo. Ali, próximo. Deixa eu ver se virou. Pessoal, tá. Quando você pensa em mensurar, né, em resultado mesmo, né, da aprendizagem por meio de instrumentos de avaliação que contemplam as habilidades de diferentes anos série, a SEDUC tem ações também. As avaliações de 2021, elas já contemplam as habilidades de diferentes anos série. Por exemplo, a AP, né, ela já é elaborada a partir da matriz de habilidades essenciais e também contemplando habilidades do ano série vigente e também das anos séries anteriores. Bom, o que está acontecendo? Até o fechamento dessa TPC, os resultados da AP ainda não estavam divulgados. Nós acreditamos que, né, a próxima semana, durante a semana, próxima semana, esses resultados já estarão disponíveis. Bom, em termos de trabalho, né, vamos dar um exemplo. Quando o professor ele faz um diagnóstico de estudante da sua turma, né, que tem significativas defasagens de aprendizagem, que movimentos esse professor pode fazer? Primeiro, em relação ao ensino das habilidades, focar só nas defasagens, focar em todas as defasagens de aprendizagem. Opção 2, ensinar apenas as habilidades daquele ano série que o aluno está cursando. A terceira opção, né, que que a SEDUC considera a mais adequada, que é focar na retomada das habilidades essenciais dos anos anteriores, que são as mais importantes, e também trabalhar as habilidades do ano vigente, certo? A Lê vai abrir a matriz de habilidade, de habilidades essenciais. Esse material vocês têm acesso no EFAP, né? No site da EFAP, existe não só de língua portuguesa, existem de todos os componentes, e aí ela está dividida, né, em campos de atuação, práticas de linguagem, habilidades e objetos de conhecimento. Nós pegamos um exemplo de habilidade no próximo slide para trabalhar em cima dessas opções, tá? Lê, você pode passar? Só um momento, tá, professores? É que ainda não virou meu slide aqui. Ok, agora sim. Então, pessoal, suponhamos que você pegue a matriz do 9º ano do ensino fundamental. Ela tem 14 habilidades. Ela tem 4 habilidades desenvolvidas do 6º ao 9º ano, 5 habilidades do 8º ao 9º ano, 3 habilidades do 8º ano e 2 habilidades do 9º ano. Então, você pode focar em desenvolver as 14, você pode focar apenas nessas 2 aqui do 9º ano, ou você pode olhar para as habilidades anteriores, quais são necessárias, você não precisa selecionar todas, quais as necessárias que você precisa retomar para ajudar nas habilidades do ano série. Então, essa é uma sugestão, mas o professor sabe da sua turma, a dificuldade, sabe também no que a sua turma realmente é boa, já aprendeu, né? Então, de acordo com o seu diagnóstico, você pode trabalhar essas possibilidades com a sua turma, ok?
Bom, é muito importante também que o professor saiba onde esses materiais aparecem, quais políticas públicas. Então, essa matriz, ela foi usada na elaboração do Aprender Sempre, na elaboração das sequências digitais de atividades, na elaboração das avaliações formativas diagnósticas, né, produzidas pela SEDUC, ADE e AP, no planejamento e realização das formações dos professores, que acontece na semana B, e nas aulas do CNSP, né? Bom, o Aprender Sempre foi elaborado para apoiar o desenvolvimento de todas as habilidades essenciais. Então, para a língua portuguesa e matemática, esse material cobre a maioria das habilidades essenciais, sendo que as que não cobertas por ele devem ser selecionadas ou do material didático do currículo em ação, ou o professor do livro didático, ou o professor pode montar também o seu material. Nós estamos colocando aqui para vocês que vai também os links da matriz de habilidade, ensino fundamental, ensino médio e completa de todos os componentes. Eu passo a palavra para PCNP Nelif. Bom, professores, agora eu vou fazer um momento com vocês de interação, tá? Se você, professor, tiver alguma dúvida sobre as habilidades, você pode se manifestar aqui no chat. Vou estar lendo para alguma das Alessandras poderem responder para vocês, tá? Então, por enquanto, ainda não temos pergunta. Se assim permanecer, a gente vai seguir com a Nelly, tá? Só um minuto, vamos ver aqui. Bom dia. Bom dia, Nelly. Bom dia a todos. Posso iniciar? Pode iniciar. Tá. Bom dia, professores. Mais uma quarta-feira aqui juntos. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a organização do ensino híbrido. Do ensino híbrido sendo o ensino presencial com o ensino remoto. Bom, essa ação de pensar nessa organização, ela visa principalmente a interação que tem que ser fortalecida entre os professores e os alunos. Com essa ação de fortalecimento da interação dos professores e dos alunos, ela contribui muito para que o aluno não abandone. Nós estamos ainda trabalhando muito com a busca ativa. A busca ativa, ela é uma luta diária, né? É um trabalho árduo para que nós não diminuímos o número de alunos na escola. A gente teve uma perda de um ano para o outro. E então, essa interação do aluno, sentir ali a presença do professor, sentir o professor com ele, é para que a gente possa, de fato, reduzir o número de abandono e garantir a aprendizagem dos alunos que estão frequentando. Então, as sugestões aqui apresentadas, ela tem esse objetivo, tá? Pode passar, por favor. O PPT não está aparecendo para mim. Está com um pouquinho de atraso, viu, Nelif? Mas já vai aparecer aí. Orientações de organização de ensino híbrido. Tá ok, obrigada.
Eu vou falando para vocês do próximo PPT e depois vocês vão poder visualizar. Mas ele traz a questão de que todos os alunos, independente se esse aluno ele tem acesso total à internet, a estruturas tecnológicas, ou ele tem esse acesso parcial, ou se ele não tem nenhum acesso à tecnologia. Independente desses 3 meios, né? O aluno com acesso total, acesso parcial ou sem acesso à tecnologia, esse aluno ele tem o direito de aprender. Então, o que nós podemos fazer para garantir para que esse aluno aprenda? Primeiro, o trabalho do professor, ele deve ser focado nas habilidades essenciais. A secretaria, ela enviou, né, um material com as habilidades essenciais, um documento que saíram todas as habilidades essenciais. Depois, o planejamento das aulas. O planejamento das aulas, ele precisa... Planejar a aula já é um ato de grande importância estando no presencial, mas no remoto é mais ainda, porque nós temos mais itens a pensar. Porque a gente tem que levar em conta o que o meu aluno tem de acesso, né? Como ele aprende com esse acesso e o que eu vou ensinar. Então, assim, como que eu vou articular essa aprendizagem na divisão de semanas A, B e C? Como que eu vou articular a aprendizagem com o meu aluno que só pega um roteiro físico e leva para casa? Conseguiram? Eu ainda não estou visualizando o PPT. Os professores já estão visualizando? Coloquem para mim no chat, por favor, se vocês... Oi, Nelly, já está aparecendo aqui orientações de organização, os estudantes. Agora o planejamento que você falou já... Para mim não está aparecendo ele. Já pode ir para a próxima, Lê. Por que será para mim não está aparecendo? Na minha tela só aparece o nome dos professores. Tenta clicar na Lei Junqueira. Cliquei aqui, apareceu. Obrigada. Isso. Apareceu. Agora eu estou no organizações, né? Tá. Essa organização, ela precisa ter um foco. Primeiro, apoiar os alunos de acordo com a necessidade de aprendizagem deles. Então, assim, é mais difícil, é mais complicado eu saber a necessidade individual do meu aluno? Porque eu não estou ali no cotidiano, eu não estou na sala de aula acompanhando essa dificuldade. Mas esses alunos com mais dificuldade são os alunos que a gente tem que batalhar junto à família para que esse aluno ele tenha, esteja presente em algum momento presencialmente, né? Um outro fator que precisa muito ser respeitado é a carga horária do professor, ele trabalhar dentro da carga horária dele, porque senão a gente também corre o risco de ter vários professores cansados mentalmente, né? Estressado. E aí o trabalho dele também perde o rendimento. E quem fica responsável de organizar tanto o horário de atendimento presencial como o atendimento remoto dos alunos? É o trio gestor. Então, o trio gestor, ele tem que fazer essa divisão do professor, do trabalho presencial, do trabalho remoto, do trabalho de plantão. Como que isso vai ser feito? As escolas PEI têm que dividir a base nacional com a parte diversificada. Então, tudo tem que ser muito pensado, né, para que nada seja deixado de ser dado o seu devido valor. Nos atendimentos presenciais, nós temos que priorizar um grupo. Que grupo de alunos que irão frequentar o presencial? Primeiro, o aluno que apresentar muita dificuldade de aprendizagem. Esse aluno vai precisar do apoio do professor. Depois, a gente tem que pensar no aluno que não tem acesso à tecnologia. Ele não tem em casa, mas na escola a gente tem as salas de informática, a escola pode oferecer. Ou às vezes ele tem um celular, ele tem dificuldade de lidar com o celular em casa. A escola tem o Proatec para ensinar esse aluno a como utilizar a ferramenta. A alimentação, muitos alunos, a única alimentação que ele tem, de fato, garantida, é da escola. E principalmente em época de pandemia, que muitos pais se encontram desempregados, então a escola tem que estar aberta para esses alunos.
E também os alunos com saúde mental, que ficou abalada durante a pandemia. Porque é muito difícil, né? A gente tinha um ritmo de vida diferente, todo mundo sente falta. Era academia, era a casa do colega, o trabalho em grupo presencial com o colega. E com isso, também se a gente não pensar na quantidade, a saúde mental do aluno de ficar o dia todo dentro de casa também tem sido abalada. Então, nos atendimentos remotos, é importante observar a efetiva participação do aluno. Como que eu observo isso? Eu utilizando de uma aula dialogada, eu chamando meu aluno pelo nome, fulano, me diz uma coisa, o que você entendeu disso? Ou o que você conhece desse assunto que eu estou abordando? Se o professor já tem um conhecimento do aluno, já foi professor desse aluno em série anterior, é mais fácil, porque ele já sabe assim, ó, tal aluno já na minha aula já era mais disperso, então vou chamá-lo. Olha, o que você acha? O que você aprendeu na aula de hoje? Então, essa interação é muito importante. Então, e vai fortalecer a interação professor e aluno, que isso é essencial para que o aluno primeiro se perceba importante diante dos olhos do professor, a preocupação do professor com a aprendizagem dele, para ele desenvolver de fato as habilidades, para ele de fato aprender. Também é muito importante que a escola ela tenha uma estratégia de comunicação com o professor, que ela monitore isso. Por quê? Porque não é só o aluno que está tendo dificuldade, nós temos professores que estão com dificuldade. Então, o professor tem dificuldade, ele não sabe utilizar alguma ferramenta, Protec pode ajudar? Ele está com dificuldade realmente de utilizar a sala de aula do CMSP, que é uma ferramenta que a gente já está sabendo que algumas escolas estão usando e que a interação é muito legal, que os alunos participam no chat, que ajuda muito. Então, assim, é a escola poder ter esse monitoramento. Agora a gente vai apresentar para vocês algumas possibilidades, né, de organizar tudo isso, e essa organização, elas vem em etapa, né? Então, a etapa 1, primeira coisa que é preciso ser feito, é elencar quais são as habilidades e as competências que serão trabalhadas com os estudantes para cada período. Nós estamos falando no período de 21 dias. 21 dias você vai ver qual habilidade que, de fato, você vai conseguir desenvolver com a turma. Se eu conheço a turma, por exemplo, a gente acha que a maior dificuldade são os sextos anos que chegam, né? E a gente ainda não teve muito contato com esses alunos, mas é necessário ir fazendo essas análises para saber como fazer essa intervenção. Segundo, planejar coletivamente como garantir que essa aprendizagem para os alunos. Isso pode ser feito por área de conhecimento, onde vocês possam conversar e ver quais habilidades são convergentes. De repente, diminuir o número de habilidades quando percebe que um componente está trabalhando e que o outro pode apoiar, ou ir conversando ali, ó, tô trabalhando isso. Perguntar para o aluno, pessoal, vocês perceberam que o professor tal trabalhou isso? Tem a ver com o que eu estou fazendo? Então, isso também é importante. A equipe gestora, junto com os professores, organizar um cronograma de atividade, dividir para o professor, sim, o professor ter clareza qual é o tempo que lhe cabe presencial, qual é o tempo que lhe cabe remoto, né? E ele ter o tempo de preparar as aulas, né? Ele ter esse tempo de preparação de aulas. Segundo, a última etapa, né? Como eu consigo alinhar o desenvolvimento das habilidades que estão sendo trabalhadas no centro de mídia com as habilidades que eu estou trabalhando, seja de Aprender Sempre, seja de Curriculação ou de São Paulo Faz Escola. Nós temos esses 3 materiais, né? E como articular isso com o centro de mídia? Então, eu vou agora falar um pouquinho com vocês da primeira etapa. A primeira etapa é o passo de planejar. Eu queria falar um pouquinho para vocês de uma metodologia que as escolas PEI utilizam, que é o PDCA. E dentro do PDCA,
essa metodologia ela tem o planejar, ela tem o checar, ela tem o retomar, então ela tem o agir. E aí, o que eu queria falar para vocês? O ponto principal que eles colocam é o P, que é do planejar. Quando eu planejo bem, quando eu tenho uma clareza do que eu vou ensinar, quando eu tenho clareza de como ensinar, como eu vou atender, esse planejar, ele reduz muitos problemas que poderiam acontecer lá na frente. Então, esse momento é um momento que tem que ser muito bem feito. Então, esse primeiro passo, planejar o atendimento em revezamento, o que deve ser ensinado a todos, em que período isso vai ser ensinado, independente se o aluno está presencial ou remoto, eu tenho que pensar desses dois modos de ensinar. Então, assim, ninguém melhor do que o PC para sentar com os professores e estabelecer a relação. Qual o objeto de conhecimento, qual o conteúdo que eu vou utilizar para desenvolver a habilidade? A gente fala muito em habilidade, mas a habilidade, ela necessita de ter um conteúdo para ela ser desenvolvida. Antes nós tínhamos o ensino voltado para o desenvolvimento de conteúdo. Hoje a gente trabalha o conteúdo para desenvolver uma habilidade. Então, ao final do trabalho com aquele conteúdo, eu tenho que verificar se essa habilidade foi desenvolvida. E aí nós temos nesse momento as habilidades essenciais, né, que estão previstas para ser trabalhada no período de até 3 semanas, 21 dias. O núcleo, ele recebeu essas habilidades, já enviou para as escolas, todos vocês têm, né, esse cronograma de aula do CMSP, e essa proposta de 21 dias em semana A, B, C, e considerar os alunos com acesso parcial e sem acesso. Pode passar, por favor? Tá, esses materiais, a gente vai enviar para vocês esse PPT, e nesse PPT vocês vão encontrar todos os links necessários, tá? Vocês vão receber. Pode abrir um link, por favor, para mostrar para eles? É esse documento, gente, que contém todas as habilidades, tá? Ele vem uma explicaçãozinha no início. Pode ir descendo, só para poder visualizar rapidinho. Fechou? Não tem problema. Depois vocês podem analisar com cuidado. Eu acredito que vocês já tenham recebido. Vem todos os componentes. Depois tem a matriz por componente, aqui já separadinho, tá? Pode passar? Agora eu vou falar um pouquinho. Oi, Nélif. Nélif, precisa abrir o seu microfone. Desculpa, meu microfone estava fechado. Na etapa 2, nós temos que pensar para planejar como garantir a aprendizagem para todos os alunos. Então, alguns passos são importantes. Primeiro, eu tenho que ter um levantamento de quais os acessos que meus alunos têm. Algumas escolas já têm isso do ano passado, mas nós tivemos novas matrículas, remanejamentos, né, de alunos que foram de uma escola para outra. Então, a gente sugere que vocês façam o segundo levantamento. Que tipo de dispositivos os alunos têm em casa? Porque muitas vezes na casa tem 1 ou 2 aparelhos de celular. Aí o aluno tem um aparelho de celular do pai, que em determinado momento aquilo está liberado para ele, em determinado momento aquilo não está. Então, como que eu vou considerar esse trabalho?
se o aluno tem um equipamento, mas se ele sabe utilizar, se ele sabe como adentrar a uma aula, se ele sabe como utilizar esse recurso. Porque se o aluno tiver o equipamento e não souber utilizar, pouco adianta. Nesse caso, a gente conta esse ano com o profissional do Proatec, que pode marcar o aluno ir lá, agenda, e ele aprende com o Proatec. Segundo, quais os alunos que não têm dispositivo para realizar as atividades? Ou o aluno que recebe as atividades impressas, mas ele tem dificuldade para resolver. Esse aluno, ele tem já uma dificuldade, um comprometimento de defasagem mesmo na aprendizagem. Então, esse aluno também precisa ser pensado com mais carinho. Pode passar, por favor? Vocês vão receber nesse material, é uma planilha. Pode abrir o link, por favor? Não é uma planilha obrigatória de ser usada, mas é uma sugestão, onde vocês já podem ali fazer o levantamento de todos esses itens que eu passei. Aqui, ó. Aluno A, aluno B, aluno C, se esse aluno vai presencial, se esse aluno tem acesso a dispositivo em casa. Então, vocês, por aqui, têm uma noção da sala, né? Então, a escola precisa fazer esse levantamento. Cabe ao professor? Não, mas cabe à equipe gestora, né? A equipe de apoio, de quem vai fazer esse levantamento, mas o professor pode receber isso para ele poder passar os olhos ali e falar, nossa, nessa sala eu vou ter que trabalhar, porque tem sala de escolas que a gente sabe que 100% assiste a aula ao vivo. E a gente sabe que isso está tendo um rendimento muito bom. A professora Leda Costa, ela colocou um comentário aqui, ela está escrito assim, ó, que é muito burocracia e ficamos alheios com os alunos. Professora, depois eu gostaria que você me falasse o que você quer dizer com isso. Muita burocracia e ficamos alheios com os alunos. Isso me demonstra que você está com dificuldade. Se você está com dificuldade, você precisa de ajuda. E o nosso papel é aqui ajudá-la, junto ao seu PC. Porque, assim, a nossa questão não é trazer burocracia, é trazer meios para apoiar. E eu sei de muitos professores que estão fazendo trabalhos lindíssimos. E se é possível ser feito, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode melhorar, tá? Então, eu gostaria que depois, ao final da fala, que você explicasse para a gente o que você quis dizer com isso. Porque a intenção não é ser burocrática, ao contrário, é mostrar os meios para que a gente atinja os alunos, tá ok? Obrigada pela sua participação. Falando um pouquinho de como orientar, né? Mais do que nunca, eu já falei numa parte da minha fala aqui, do quanto é importante planejar a aula, de quanto isso se tornou importante, né? Então, assim, elaborar o planejamento previamente, isso garante muito que, de fato, a aula ela atinja um maior número de alunos. Mas, assim, entender quais são os dispositivos que os alunos têm para acessar o conteúdo ajuda muito. Quais são os pontos de desafio do seu processo para o professor e para o aluno? Porque, às vezes, a gente acha que a grande dificuldade está no aluno em trabalhar com a ferramenta e, às vezes, a dificuldade está no professor. Porque eu percebo que eu quando estava acompanhando, voltamos a fazer o acompanhamento da escola. Eu tive uma professora, eu vou falar a escola, mas não vou falar o nome, depois, se ela quiser, ela se manifesta, que ela é dessa área, ela deve estar aqui. Que ela não sabia utilizar o WhatsApp, e foi lindo o depoimento dela, que ela falou, olha, gente, estou participando da reunião, minha neta está aqui do lado me ajudando, e hoje eu consegui entrar. E durante o processo, ela foi crescendo muito, aprendendo muito, porque nós somos uma escola aprendente. Todos os dias nós estamos aprendendo algo novo. E a pandemia, ela nos fez aprender muito. Os alunos aprenderam outras habilidades, desenvolveram outras competências, e nós também, né? Então, assim, é muito importante que dentro desse processo a gente não veja somente como uma dificuldade, mas também como uma oportunidade de aprendizagem.
Eu falo para vocês que, assim, eu estou com 28 anos de estado e eu jamais imaginei que eu iria chegar ao ponto de ter que aprender isso que eu estou aprendendo hoje. Entrar no Meet, gerar link, fazer formulário de presença, tudo isso para a gente foi um aprendizado e é muito válido, né? Então, assim, todo esse leque de situações, eles precisam ser analisados, eles precisam ser entendidos para que, de fato, eles sejam desenvolvidos. Então, se o professor tem dificuldade e ele não procura ajuda com o Protec, com a equipe gestora ou com os colegas, ele vai ficar numa aula que ele não vai ter nunca fazer uma aula ao vivo com o aluno. O aluno tem ali, fez o levantamento, tem acesso, mas ele nunca vai fazer uma aula ao vivo, porque ele não venceu a dificuldade dele. Entendeu? Então, assim, é tudo novo para todos. Nós estamos na mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Eu li isso e eu achei muito interessante. Um está no iate, o outro está num barco à vela, o outro está no bote, o outro está amarrado em garrafa PET. Mas a gente precisa se ajudar para que cada vez mais nós possamos estar, sim, no mesmo barco, né? Então, assim, a gente pode contar aí também, sabendo o que está funcionando bem, e o que está funcionando bem, vamos fortalecer. O que não está, o que precisa ser feito para melhorar, a gente precisa fazer isso. Ouvir de todos sugestões para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Nós podemos contar também com os alunos, que a gente tem que fortalecer cada vez mais o protagonismo dele. Cada vez mais. Então, a gente pode contar com o Grêmio Estudantil e com os líderes de turma. O ano passado, acompanhando, eu participei de uma reunião onde uma professora, quando o negócio é bom, eu gosto de falar o nome, a professora Elisângela, da Escola Manuel Cabral. Ela fez primeiro um bate-papo, os alunos tocaram violão, falaram deles, e ali foi pedindo ajuda, porque aqueles alunos eram alunos muito bons, muito participativos, e ali ela falou assim, gente, eu preciso da ajuda de vocês, porque tais alunos, eles não estão frequentando. E ali eles foram dividindo que aluno ia buscar outros alunos, sabe? Então, isso é importante, você pedir ajuda, você socializar, você ver com quem você pode contar dentro do processo. Porque se a gente ficar querendo fazer tudo sozinho, a gente vai ficar estressado, cansado. Porque eu sei que vocês, professores, vocês, na educação, são que estão na linha de frente na pandemia. A gente sabe que nos hospitais são os enfermeiros, né? Na verdade, são os enfermeiros, não são os médicos. E na educação são vocês estão lá na linha de frente. Todos os aplausos que tiverem que serem dados são para vocês. Então, ninguém vai poder fazer mais do que vocês. Ninguém vai poder fazer mais do que vocês. Tudo que a gente fizer vai vir a partir do que vocês trouxerem, do que vocês identificarem. Então, o nosso papel, eu falo de todos, do trio gestor da escola, da diretoria inteira, é fortalecer, é facilitar para que vocês consigam, de fato, garantir a aprendizagem dos alunos. Porque vocês que estão lá. Pode passar, por favor. Não está aparecendo para mim, tem alguma coisa tampando a tela. A tela está ruim só para mim? Não, está aparecendo aí, né? Etapa 3, é isso? Ah, está aqui embaixo. Não sei por que está acontecendo isso, está aparecendo lá. Obrigada, Willy. Orientação para a organização. Vamos lá. Etapa 3. A etapa 3, ela é um momento muito importante, é onde o cronograma de atividades do professor, com a divisão de tempo de presencial e remoto, vai ser feito. Bom, esse é um momento importante para você, primeiro, verificar quais são as habilidades que se apoiam e que se complementam, né? Então, o professor, com o apoio do PC,
Vocês devem sempre buscar ajuda do PC, sempre buscar ajuda do PCA, sempre buscar ajuda do PCG. A equipe pedagógica da escola, ela precisa definir junto, porque assim, o núcleo pode mandar um material, a SEDUC pode mandar um material, mas quem sabe de fato o que precisa ser feito, né? Quem pode definir de fato quais são os objetos de conhecimento, por meio de qual habilidade ele vai ser definido, é quem está ali junto, no dia a dia, professor conversando com seu PC e conversando com seus colegas. Porque nós temos um olhar externo e vocês não. Vocês têm um olhar limpo, verdadeiro. Mas esse momento é importante de troca, tá? Em seguida, a escola, ela vai elaborar o planejamento de como essas habilidades, esse conteúdo vão ser trabalhados com os alunos, levando em conta o quê? Quem são os alunos que estão vindo presencial, quem são os alunos que estão no remoto. Bem como o acesso que esse aluno tem. Tem acesso total, tem acesso parcial ou não tem nenhum acesso. Então, nessa terceira etapa, a sugestão de organização do atendimento é feita, não é só pelo professor e não é feito só pelo PC, mas ela é feita junto, né? PC apoiando o professor nessa elaboração. Bom, quais são as possibilidades dessa organização? Primeiro, a divisão da carga horária do professor. Eu já falei e eu repito. Professor, não trabalhe fora da sua carga horária. Eu sei que vocês estão trabalhando muito, 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 muito mesmo, além. Mas procurem respeitar a sua carga horária. Procure respeitar a sua saúde mental e física, tá? Então, assim, fazer essa divisão do horário presencial, do horário remoto, do tempo para vocês poderem preparar a aula de vocês, tudo isso é importante. Para vocês garantirem uma aula com mais qualidade. Porque a aula remota, ela tem que ser melhor que a aula presencial. Porque você, quando você está numa sala de aula, você pode usar os sentidos dos alunos, visual, auditivo, sinestésico, da sua observação de poder olhar na carinha de cada um. O corpo fala, né? O nosso corpo fala. Você percebe se você está atingindo ou não. Então, por esse motivo, a aula remota, ela demanda, né, de ser de mais qualidade do que a aula presencial, porque você não tem alguns elementos que facilitem. Bom, a divisão de atendimento entre professores, um grupo responsável pelo presencial, o outro pelo atendimento remoto. Eu coloco aqui também uma coisa muito importante, que é ter o professor de plantão, sabe? Ter o professor de plantão. Qual professor vai ficar de plantão para tirar a dúvida do aluno? De repente, a escola criar isso também, algumas escolas já estão fazendo isso, o professor plantonista, para auxiliar na dificuldade do aluno. E também na transmissão das aulas ao vivo, das aulas presenciais, para que os alunos que estão acompanhando remotamente. Gente, uma coisa que aconteceu, que eu acho muito importante que vocês saibam, é assim, por a gente trabalhar na diretoria de ensino, até mães vêm comentar com a gente coisas. Ô, Nelly, por que está acontecendo isso? Você comenta com outro colega, a gente comenta atrás de... A minha filha, ela estudava só no período da tarde. Agora a menina está estudando manhã à tarde. Ela não tem mais vida, está acabando com ela. Antes ela andava de bicicleta. Agora a coitadinha tem tempo para brincar. Por quê? Porque tem escola que está com essa dificuldade de organização. Por exemplo, a aluna vai de manhã na aula presencial na escola. Aí, quando chega à tarde, ela tem que assistir a aula do centro de mídia. Aí, ela tem que fazer o que vocês enviam para casa, um roteiro. Então, essa organização, gente, é muito importante. Porque eu sei que vocês ficam cansados, mas também não pode esgotar o aluno. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Ter esse olhar também. O aluno está participando super bem presencial e está conseguindo realizar as tarefas.
A aula do centro de mídia está trabalhando na mesma. Como que eu vou articular isso? Para que esse aluno não estude a manhã toda e a tarde toda. Também a questão das avaliações. De repente, preparar uma avaliação por área. Porque tem escola que está enviando uma avaliação de cada componente com um número enorme de questões. 20, 30 questões por componente. Então, tudo precisa ser muito pensado, sabe? Tudo mesmo. Por último, a etapa 4, ela fala da matriz de habilidade essencial, que é um documento norteador para o trabalho pedagógico na escola, definido pela SEDUC. Esse documento, ele traz as habilidades essenciais. Mas se você vê que a habilidade essencial está difícil, você pode utilizar aí as habilidades de suporte, né? Porque as habilidades essenciais, ela está alinhada com o que está sendo trabalhado no centro de mídia. A gente já ouviu também de algumas escolas que o tempo entre a aula presencial e a aula do centro de mídia, do trabalho das habilidades, às vezes não bate. Por quê? Porque o centro de mídia, ele não computa ali no prazo dele a questão das avaliações, que vocês param para fazer as avaliações e ele segue. Uma outra dica, assim, que a gente ouviu de outra escola e que acha muito importante compartilhar com vocês é a realização das APs. Teve escola que ela fez a AP em tempo real. O aluno abriu a prova, né, junto com o professor. Claro que a gente sabe que isso não é possível fazer com todos. E fez a prova ali online, durante a aula. Também foi uma coisa que a gente viu que deu muito resultado, tá? Então, assim, a minha fala, ela se encerra aqui. Agora eu vou ler os comentários, vou fazer essa participação com vocês de responder. Eu vi que vocês participaram bastante no chat. O que eu queria falar para vocês é assim, eu passei o olhar por algumas questões e eu fico muito agradecida por tudo que vocês colocam aqui, tudo mesmo, sabe? As críticas, os elogios, as dúvidas, porque isso norteia o nosso trabalho. E o nosso trabalho, ele só vai apoiar vocês se vocês nos mostrarem isso. Então, eu quero, antes de eu abrir o chat para a gente ler as contribuições de vocês, eu quero colocar 3 questões aqui e quero deixar em aberto para que vocês participem quem sentir vontade. Eu vou falar, eu gostaria muito que algumas professoras de arte, até queria chamar pelo nome, mas eu tenho medo dela ficar chateada comigo. Eu acompanho, né, o Facebook e vejo como os professores estão trabalhando. Aí eu sempre paro, principalmente como é arte, eu falo, nossa, que legal. Esse bimestre em arte, nós estamos trabalhando a linguagem da dança. Parece impossível a gente pensar em trabalhar a dança remotamente, né? Mas eu vi cada trabalho lindo, a professora colocou habilidade tal, o vídeo dos alunos fazendo. Então, assim, quem puder colaborar e responder 1, 2 ou as 3 questões, eu gostaria que levantasse a mãozinha. Desculpa, são essas questões. Como está a articulação entre o trabalho remoto e presencial? O seu. Como que você está conseguindo fazer isso? Diante das diversas formas de acesso às aulas, como são planejadas a atividade? Pensando no aluno que você tem lá, que tem acesso total, que tem acesso parcial e que não tem acesso. E se você está conseguindo articular a sua aula com a aula do centro de mídia, trabalhando o desenvolvimento das habilidades essenciais. Que a gente sabe que aí a gente tem 3 materiais para olhar. Eu tenho o Aprender Sempre, na língua portuguesa, matemática, e acho que agora tem as ciências da natureza, né? Eu pego dali a habilidade, eu consigo trabalhar junto com o centro de mídia, ou eu parto da habilidade que está no meu material. A gente tem o currículo em ação até o 1º ano do ensino médio, e a gente continua com São Paulo Faz Escola para o 2º e 3º. Então, eu gostaria muito se alguém pudesse conversar um pouquinho com a gente e explicasse, sem medo de errar. Gente, é uma troca, porque a gente cresce muito, muito mesmo com a troca, sabe? Com a partilha. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, se vocês poderiam, alguém, contar para a gente como que está sendo esse trabalho. Eu passo a palavra.
né, enfim. Oi. Bom dia, Raquel que está falando, posso falar aqui? Oi, Raquel, pode sim, muito obrigada pela sua participação. Então, vou responder as questões, mas eu também quero falar um pouquinho do chat, porque eu coloquei uma frase inicial lá, e a Leda e mais professores concordaram comigo, né? Então, eu quero ver se eu consigo fazer um apanhado das questões com o chat. Tá. Você quer falar primeiro do chat ou você quer falar primeiro das questões? Pode ficar à vontade. Vou falar de tudo junto, um pouquinho, né? Depois Tá, ok. Fica à vontade. Então, a Alessandra começou falando da habilidade, que é o saber fazer, e a competência, né, que é o conhecimento. Então, nós, professores, temos a competência, temos o conhecimento. E o saber fazer estava mesmo complicado nesse momento remoto. Mas eu acredito que muitos professores aqui sabem fazer. Muitos professores têm habilidade. O problema não é o professor. Tem um excesso de trabalho muito grande, está acontecendo. A saúde mental do professor está comprometida. Não tem como o professor só trabalhar o horário que ele trabalha em aula, sendo que o CMSP, por exemplo, no meu caso de inglês, termina às 7h30 da noite. Então, como que eu vou acabar a minha aula 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, fechar e acabar? Ou se eu não assistir 7 horas da noite, eu tenho que assistir um repositório que é no final de semana, planejar a aula, entregar a parte burocrática. Então, essa é a frustração. Há um excesso de burocracia, sim. Há um desgaste do professor, sim. Há uma sensação de frustração, sim, porque a gente prepara coisas muito legais. A minha escola... Raquel, deixa eu só falar. Deixa eu terminar. Onde você vê o excesso de burocracia? Deixa eu só terminar aqui. A gente pode apoiar vocês. Nelly, deixa só eu terminar aqui, depois já passo isso para você. Eu trabalho em Campos do Jordão, é uma escola assim que tem uma equipe maravilhosa. Eu tenho um PCA muito legal, um PCG muito legal, que apoia, os amigos apoiam. Então, assim, é um grupo coeso, sim. A gente tem uma equipe muito boa. Só que tem um excesso, sim, é documentação que tem que entregar, essa busca ativa, esse aluno que a gente tem que correr atrás. O presencial, ontem eu estive na escola, fiquei o dia inteiro na escola. O aluno presencial, ele grita precisando de carinho, ele grita precisando de atenção, você tem que dar atenção para ele. Ou você dá, e quando você chega em casa, você tem que preparar a atividade para o aluno que está online. Então, eu falo para você, é um excesso, sim. Essa burocracia, eu falo para você, esse professor que fala que está frustrado, está cansado, você coloca, né? Professor, tente não trabalhar fora do horário, tente não também comprometer o aluno. Se for um aluno comprometido, ele vai trabalhar bastante também, porque ele vai trabalhar de manhã no presencial, na aula acompanhando o professor, e à tarde no CMSP. Poucos são esses alunos, pouquíssimos. Ô, Nelly, vamos lá, vamos na realidade. A gente tem uma sala de 30 alunos. A gente tem 5, 6 que participam dessa forma. Os 25 não. Então, o que eu falo? Eu estou assim, eu gosto, eu participo muito, eu sou muito crítica, eu falo nas aulas, nas TPCs, já falo aqui, já participei aqui na aula de inglês. Fiz uma atividade muito bacana que eu apresentei na minha última TPC, queria depois dividir com vocês o dia que for possível aqui. Então, o professor, ele tem corrido atrás, ele tem feito a sua parte, só que está no momento difícil. E o aluno tem pouco aprendizado. Essa habilidade essencial que a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar a habilidade lá de trás. Porque a habilidade essencial, os alunos, ontem eu acompanhei uma aula, eu vi que o aluno, ele não fazia porque ele não sabia o básico, não sabia lá de trás. Então, realmente, né, quando fala assim, como que está sendo... Agora eu vou responder as perguntas, tá? Como está a articulação entre o trabalho remoto e o presencial? Eu estou tentando mesclar os dois. Eu estou tentando, faço o trabalho remoto, apresento para eles. Quando eu estou no presencial, chamo aqueles. Vocês não conseguiram fazer atividade? Tem dúvida? Vem aqui. Sento com eles. Né? Eu estou sentando cara a cara com o aluno. Eu estou lá, problema de Covid, se tiver, não sei, eu peço para Deus me proteger, me iluminar, coloco a máscara, ele também, mas ele está pertinho de mim. E não é um que vem vários. Diante das formas de acesso às aulas, como são planejadas as atividades. Bom, se o aluno ele tem, se o aluno que não tem acesso, ele está indo no presencial, concorda? Então, lá na escola, eles assistem a aula de manhã, eles participam da aula de manhã, depois tem um horário de plantão,
Então, esse aluno, ele tem um plantão, ele faz o plantão com a gente. Nesse plantão, a gente fornece o netbook, a gente senta com eles. Então, assim, a gente está correndo, tentando ajudar ao máximo que pode. O professor, eu acho que nesse período está trabalhando demais. Eu não conheço um professor que esteja realmente engajado, né? Vamos falar do professor que trabalha direitinho. Tem professor que... Mas quem trabalha direitinho está com excesso de trabalho, sim. Quem trabalha com responsabilidade... Ontem, eu tive aqui até a noite fazendo busca, entregando uma sede que fechava ontem tudo. Fiquei até a noite. Então, realmente, não é quando você colocou assim, Leda, mas você está com problema aí que talvez o problema não seja o professor. Eu não concordo com essa sua fala, não. Porque eu falo por mim. Acredito que a Leda e mais outros se manifestaram. Eu não entendi o que você falou, desculpa. Quando você falou assim, então a dificuldade, Leda, você falou assim, então a dificuldade, Leda, desse desgaste, de não saber fazer, é o professor. Não, de jeito nenhum. Não. Mas deixa eu... O professor você expressei assim, é a questão assim, eu falei a seguinte, ela colocou a questão da burocracia, da gente identificar quais são essa burocracia para a gente poder apoiar o professor. Quais são as burocracias que vocês estão enfrentando? Porque a intenção, assim, do núcleo da diretoria é apoiar para que o professor ele possa ter mais foco no trabalho da aprendizagem. Então, o que é burocrático, a gente precisa apoiar vocês para que vocês não fiquem num trabalho burocrático, entendeu, Raquel? De maneira nenhuma eu falar que o problema está no professor. Pelo contrário, eu acho que vocês estão numa dedicação absurda. E essa questão da saúde mental... Tanto que está sendo percebida que agora vai ser feito um levantamento dos alunos que estão com problema de saúde mental, dos professores, de todos os profissionais da educação, porque mexeu com todo mundo. Cada um de nós, acho que eu desenvolvi um zumbido no ouvido. Então, cada um de nós, acho que aconteceu algo por conta de muitas reuniões online, muito tempo exposto à tela. Então, de forma nenhuma, foi de eu falar que o problema está no professor, mas nós podemos... você é de uma escola PEI, né? Sim. E a escola PEI, eu sei que tem a questão que alguns professores já colocam, que são os documentos, né, que vocês têm que elaborar e que demanda de um tempo, plano de ação, PIAF, guia de aprendizagem. Só um minutinho. O primeiro ano que eu entrei na escola PEI, eu acho que é o ano mais difícil. É tudo um aprendizado, tudo é novo. Você tem que preparar o seu documento, porque hoje você já tem um documento pronto no ano passado, você faz a adaptação, mas no primeiro ano você prepara. Só que no primeiro ano, que era presencial, eu consegui dar conta muito bem e no horário fechado. Hoje, que é online, eu não consigo. Então, eu falo assim, eu não consigo começar às 8, terminar às 5, ok, só pega amanhã. Porque realmente esse horário está passando. Então, a gente tem um compromisso de entregar. Por exemplo, no caso de uma tutoria, que horário que você faz? Uma tutoria bem feita, procurar o aluno, ir atrás do aluno. Que horário que você faz se ele está ocupado com aula de manhã e se ele tem aula no semestre à tarde? Que horas que eu faço tutoria? Eu vou ter que fazer 7 horas. Isso que eu coloquei aqui, que o trigestor precisa sentar com vocês e pensar nisso, não é apenas para a escola regular, é também para as escolas PEI. Porque isso que você está me relatando chama-se gestão de tempo. Eu sei que a pandemia ela consome mais a gente. Você tem que se dedicar mais, porque eu tenho certeza que vocês pensam em preparar uma aula com mais qualidade. Vocês pensam em atender o aluno com mais dificuldade, que nem você acabou de me falar, individual, tete a tete, né? Ali do lado do aluno para poder ajudar. Mas eu acho que a gente tem que pensar que a equipe gestora, ela precisa estruturar, de fato, que isso que você falou, isso não aconteça mais, porque assim, quando a gente começou o ano passado, dia 20 de março, essa coisa da pandemia, todos nós surtamos. Eu atendia PC até 10 horas da noite, sábado, PCG, sábado, domingo, feriado, porque eu percebia a angústia que eles estavam, e nós também estávamos angustiados, e vocês angustiados, da gente delinear um trabalho, da gente saber como fazer. A gente apagava incêndio o tempo inteiro, não era assim? Hoje, eu acho que a gente já tem mais ou menos, primeiro a experiência do ano passado, no que deu certo, no que não deu, e estruturar isso. Então,
eu percebo que a gente vai precisar alinhar com a equipe gestora para que isso não aconteça, para que você trabalhe, sim, das 8 às 5. Para que a escola distribua melhor com todos os profissionais, porque realmente mexe muito com a gente, porque você passando de tempo para a família, você passando de tempo para você, e se desligar um pouco da escola é muito importante para garantir a qualidade do trabalho. Né? Eu entendo, sim, entendo que a burocracia do PEI, né, nos documentos que existem, também consome. Mas você pode ficar tranquila que a gente vai ver o que pode ajudar nisso, tá bom? Então, eu queria responder só a última questão aí, como é que está sendo a articulação entre suas aulas e a do CMSP para o desenvolvimento das habilidades essenciais? Então, eu falo assim, eu vejo no repositório as aulas do CMSP, quando não dá tempo de ver no presencial, quer dizer, no momento ao vivo, porque é o horário que eu estou voltando, estou na estrada, 4 horas da tarde eu estou na estrada, 5 horas da tarde eu estou na estrada, então vejo no repositório. Eu pego o que foi trabalhado ali, junto com o que eu tenho com os alunos, tiro a habilidade essencial, tiro o que é principal e entro na sala com eles online, seja pelo Meet, ou seja pelo CMSP mesmo, a plataforma do CMSP. Então, assim, eu acho que tem um casamento legal do CMSP com as habilidades, embora a gente saiba também que eles estão muito mais adiantados que a gente. Por quê? Pela quantidade de aula, semana certinho, implementado com o nosso é diferente. Mas eu acho que há um casamento, sim, do CMSP com as nossas aulas aí. Pelo menos a gente está trabalhando assim em campus, eu vejo com os meus amigos também. Tá? Então, só encerrando minha fala, Zélif, você desculpa, sente que o centro de mídia apoia? Eu acho, nossa, eu não sei, olha, falando com você de inglês, tá? Eu já vi aulas do centro de mídias muito ruins, tá? É chato falar isso, mas eu já vi muito ruins em outras áreas. Mas de inglês, o professor João manda muito bem. E eu entrei em contato com ele, falei com ele, parabenizei. E ele está, assim, a todo momento disposto a tirar até as dúvidas da gente. Ele é um professor que tem conhecimento de uma estrada lá fora, já trabalhou lá fora, né, no exterior. Então, ele falou, olha, precisou de alguma coisa, ele entra em contato com a gente. Então, é um professor ativo, bem bacana, né? Então, o professor João de inglês, falando na minha área. Nas outras, não sei, né? Nélif, Raquel, gata, agradeço de coração a sua participação. Desculpa se eu falei demais, desculpa se eu atrapalhei. Eu falo para você, eu acompanho a Alessandra, né? A gente conhece aí, gosto de vocês, mas assim, hoje eu tinha que falar que o professor está muito cansado, esgotado. E eu não discordo, apoio total. Agora, o formulário de presença está aí, a gente vai fazer o chat, tá? Está chegando ao finalzinho a nossa TPC. Quem quiser participar com a gente até o final, eu agradeço muito a participação. Eu gostaria de fazer a leitura de alguns comentários do chat. Eu queria ler aqui, por exemplo, da professora Odila, ela é professora de arte, né? Está trabalhando aí a linguagem da dança. Aí ela coloca assim, ó, eu pedi para os alunos fazerem um vídeo sobre dança. Estou fazendo essa atividade de arte junto com o professor de educação física. Olha que legal, convergeram, né? Viram onde as habilidades se encontram ali. Tem aluno que já fez essa atividade e mandou o vídeo. Alguém quer passar para mim as questões? Alessandra, quem vai fazer o chat hoje? Obrigada, Leda, pelos votos do aniversário. Obrigada. Oi. Sou eu. Então, pelo que eu vi aqui, são muitos comentários, né? São muitos desabafos aí dos professores. Pergunta mesmo, só tem uma que eu já estou encontrando aqui, né? Só um minuto. Eu vou ler aqui o comentário da Mônica, enquanto você localiza, que está assim, bom dia, já achei, realmente. Achou? Pode fazer. Achei. O professor Paulo Rodolfo Ferraz, ele pergunta assim, né? O aluno vai escolher se quer ou não o ensino híbrido? Sim. Nesse momento, ele tem a opção. A preferência é para o aluno que está dentro do que eu falei. Não tem acesso. Quando ele fala, acho que ensino híbrido, se o aluno quer ir presencial ou ficar no remoto, né? Isso sim, ele pode escolher por enquanto. Agora, se é um aluno que não tem acesso, se é um aluno que tem muita dificuldade na aprendizagem,
Aí acho que cabe conversar com o responsável para que esse aluno tenha pelo menos a participação no presencial. Mas se ele estiver participando remotamente, ele pode. O que a gente tem que buscar é que o aluno participe de alguma maneira, para que senão esse aluno ele acaba dando abandono, e se o aluno não participa em nada, a gente tem a perda desse aluno e a busca ativa ela fica comprometida. Quer ler alguns comentários agora, Tânia? Sim, pode ser. O José Maurício, o professor José Maurício Cardoso, ele está dizendo assim: acredito que o núcleo poderia realizar uma ação de sensibilização com as equipes gestoras acerca da sobrecarga que atinge os professores por conta da pandemia. Acho que isso a gente pode passar para a nossa diretora, para a Andressa, para o nosso dirigente, para fazer uma conversa com eles, para que seja equilibrado isso. Podemos fazer sim. Uhum. O professor Eduardo Aurélio, ele diz assim: estamos sem funcionários na secretaria da escola, apenas com o nosso diretor no presencial. O Estado precisa ser mais ágil nessa demanda. Olha só, eu li um comentário da professora Isabela aqui, concordando com a professora Raquel, né, que há um excesso de burocracia, desde sempre piorou com a pandemia. Então, acho que isso também cabe à fala que a gente pode passar para a nossa diretora, de ter esse trabalho junto com a equipe gestora, né? E isso foge da gente, foge do pedagógico. A gente traz aqui para a reunião, porque faz parte, mas é muito importante que a gente faça a ponte do que vocês colocam para a gente com os nossos superiores, para que, de fato, vocês sejam atendidos, tá bom? Pode ir, Tânia? A professora Adriana Cândido, ela fez umas considerações muito legais. Na aula presencial, estou fazendo intervenções individuais com material de acordo com as aulas do CMSP. Estou, na aula presencial, abrindo o link do Meet para que os alunos remotos tenham oportunidade. Gravo a aula e libero o link no grupo. O material da aula envio em PDF. Fico 45 minutos no Meet e nos demais tempos me dedico aos alunos, individualmente, sempre incentivando. A apostila do currículo em ação uso para exercícios de acordo com o tema do CMSP. Caramba, Adriana, muito obrigada. Acho que você, assim, aqui você fez uma troca das possibilidades que o professor pode utilizar. Muito obrigada, achei muito legal. E gostei muito mesmo, sabe? Aqui a gente sugere a sala de aula do centro de mídia, mas ela consegue atingir pelo Meet. Não existe uma regra, né, gente? Esse caminho, esse meio, o professor que sabe. Por isso que eu falo, nós aqui, nós falamos com olhar externo, mas o olhar ali do contato é o professor que tem. Parabéns, Adriana. Pode continuar, Tânia. Só um minutinho, deixa eu encontrar aqui. O professor José Roberto de Oliveira, ele está falando assim: concordo com a professora Raquel. E voltamos com os conteúdos que não tiveram no ano passado, e ao mesmo tempo continuar com os novos conteúdos. Então, acho que aí a professora Adriana, mais uma vez, Adriana Cândido, ela respondeu muito bem para esse professor. Ela respondeu assim, ó: o currículo está em espiral. E aí você amplia e desenvolve as habilidades em defasagem. Legal, Tânia. Eu queria ler agora aqui da Lenita Marcondes, que ela colocou, acho que a intenção foi elencar quais são as questões que eles, acho que é a parte burocrática, né? Ela coloca assim, ó, vou elencar algumas delas. Acompanhar o centro de mídia. Aulas, realizações de atividades, preenchimento de planilha, notas, presença, contato, acompanhamento de atividade, verificação de atividade na sede, busca ativa, roteiro de aulas, agenda, guia, chamadas para as aulas, resetar senha, ensinar a acessar os e-mails institucionais, enviar, reenviar e-mails, reuniões formativas, alinhamento horizontal e vertical, acompanhando alunos na sala de informática, entrando com contato pelo WhatsApp e por telefone. Professora, eu vejo que muitas ações aqui, e pelo que você falou aqui, guia é a Escola PEI. A Escola PEI, ela tem alinhamento vertical e horizontal, e ela tem as funções bem definidas. E pelo que você está colocando aqui, você está
fazendo algumas funções que não são suas. Por exemplo, busca ativa, você vai colaborar com a busca ativa com o aluno que não respondeu a tua presença, mas você não vai fazer a busca ativa. Quem vai fazer a busca ativa é o vice. Cabe a ele entrar em contato com o responsável e ele fazer a busca ativa. Ele que pega todas as informações que os professores passaram para ele, porque ele não tem como saber qual aluno frequentou a sua aula. Então, aí olha o alinhamento, você passa para o PCA e o PCA encaminha para o vice, numa reunião de alinhamento de PCA, e o vice que faz a busca junto ao responsável. É outra coisa que você está falando, resetar a senha, ensinar a acessar e-mail, aí cabe o Proatec. Então, assim, o desvio de função está muito grande, por isso que você está se sentindo sobrecarregada. Vamos lá, Tânia, pode continuar, por favor. Só um minutinho. A professora Maria Cristina Gonçalves, ela está colocando assim: eu estudo a apostila Aprender Sempre e procuro abordar os conteúdos e habilidades que foram abordados de maneira mais superficial. Solicito aos alunos que anotem suas dúvidas para trabalharmos nas minhas aulas. O professor Marcos Vinícius Cuba, ele diz assim: estamos em um processo de recuperação constante. As retomadas são sempre necessárias. Deixa eu dar mais um. Tânia, eu queria fazer uma observação assim, ó. Por exemplo, aqui o professor, ele colocou assim, ó. A Isabela, mesmo as escolas regulares estão com excesso de serviço burocrático. Soube de escola que nem reduziu o horário de atendimento presencial aos alunos. Estão fazendo das 7 às 18. Então, professora, não é essa a orientação, tá? O número de aula presencial para aluno é reduzido. Tudo isso que eu falei para vocês são orientações para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, respeitar a carga horária do professor, respeitar a carga horária do aluno, porque a gente tem que pensar na saúde mental do aluno, do professor e de toda a equipe gestora. Então, assim, foi bom a gente colocar esse assunto em pauta, porque eu acho que trouxe para a gente também muitas informações que a gente precisa passar para a nossa diretora, para o nosso dirigente, para ver se faz uma reunião de alinhamento. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Passa a palavra, Tânia. Ok. Eu vou pedir agora para o professor Willy, para o PCNP Willy, encerrar a gravação, que nós vamos... a não ser que você queira, né, ler mais algum comentário, o professor Willy já pode encerrar a gravação e logo mais disponibilizaremos aí o link para quem quiser retornar a assistir ou para os professores que assistirão pelo YouTube, pela gravação que será enviada às escolas. Tânia, a gente está com um grupo bem grande de professores. Após você encerrar aí, eu vou fazer a leitura dos comentários, tá ok? Tá ok. Estou encerrando a gravação, então, tá ok? Tá ok, Willy. Obrigado.